Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 20, O Cura Gasner, Médium Curador. No jornal Exposition Popular Ilustre, número 24, encontramos num artigo intitulado Correspondência sobre os Taumaturgos, uma interessante notícia sobre a cura Gasner, quase tão conhecido em seu tempo quanto o príncipe de Rohrey, por seu poder curador. Gasner, Jean Joseph, nasceu 20 de agosto de 1727, em Brax, perto de Bludenz, Suábia. Fez seus primeiros estudos em Innsbruck e em Praga. Recebeu as ordens sacerdotais e em 1758 foi nomeado cura de Cloesterle, no cantão dos Grimsons. Após 15 anos de vida solitária, revelou-se ao mundo como dotado de um poder excepcional, o de curar todas as doenças pela simples imposição das mãos, e sem empregar nenhum remédio, nem exigir remuneração. Os doentes afluíram logo de toda parte e em tão grande número que, para se pôr em melhores condições de socorrê-los, Gasner solicitou e obteve permissão para se ausentar do curato e foi sucessivamente a Wolfegg, a Weingarten, a Ravensberg, a Detland, a Kiekeberg, a Moosburg e a Constança. Se eu pronunciei errado, me perdoem, gente, mas eu também não entendo muito esses nomes, não. Os infelizes lhe faziam cortejo. O corpo médico ergueu-se contra ele. Uns proclamavam suas curas maravilhosas, outros o contestavam. O bispo de Constança o constrangeu a um inquérito feito pelo diretor do seminário. Gasner declarou jamais ter tido o pensamento de fazer milagres e de ter se limitado a aplicar o poder que a organização confere a todos os padres de exorcizar, em nome de Jesus Cristo, os demônios que são uma das causas mais frequentes das nossas doenças. Declarou dividir todas as doenças em doenças naturais ou lesões, em doenças de obsessões e em doenças complicadas de obsessões. Dizia que não tinha poder sobre a primeira e fracassava da terceira categoria quando a doença natural era superior à doença de obsessão. O bispo não ficou convencido e ordenou Gasner que voltasse ao curato, mas pouco depois o autorizou a continuar seus exorcismos. O cura apressou-se em aproveitar a autorização e surpreendeu os habitantes de Elvag, de Sulzbeck e de Ratisbona, pela imensa multidão de doentes que seu nome atraía na Suíça, na Alemanha e na França. O duque de Wurtemberg declarou-se abertamente seu admirador e seu protetor. Seus sucessos lhe atraíam poderosos adversários. O célebre Rain e o Tietino Sterzing atacaram-no com perseverança e paixão. Vários bispos prestaram apoio ao fogoso Tietino e proibiram-no de exorcizar em suas dioceses. Enfim, Joseph II lançou um restrito determinando que Gasner deixasse Ratisbona, mas, fortalecido pela proteção do príncipe bispo dessa cidade, que lhe havia conferido o título de conselheiro eclesiástico, com a função de capelão da corte, ele persistiu. Tal resistência prolongou-se até 1777, época na qual Gasner foi lotado no curato de Bonndorf, para onde se retirou, onde morreu a 4 de abril de 1779, com 52 anos. Observação: o Espiritismo protesta contra a qualificação de taumaturgo dada aos curadores, porque não admite que nada que se faça fora das leis naturais. Os fenômenos que pertencem à ordem dos fatos espirituais não são mais miraculosos que os fatos materiais, tendo em vista que o elemento espiritual é uma das forças da natureza, do mesmo modo que o elemento material. O cura Gasner, portanto, não fazia mais milagres que o príncipe de Rohrey e que o zoavo Jacob, e podemos ver singulares semelhanças entre o que se passava então a seu respeito e o que hoje se passa. Entendi pouco, gente, mas o que eu entendi é que
O Gassner, ele teve que enfrentar tanto a igreja, né? A época dele ainda era a época da Inquisição. Ele teve que argumentar diante das curas que ele promovia. Portanto, o Espiritismo é contra a qualificação de taumaturgo. Nada tem ali de anormal, de paranormal, de excepcional, de milagres. Do mesmo jeito que a ciência material, ela pode curar o corpo, a ciência espiritual que é dada aos espíritos superiores para o médium, para que ele possa agir ao assistido, é o mesmo valor, é o mesmo peso. Então, já pensou se a gente tomasse um remédio para dor de cabeça e falasse, nossa, acabou de acontecer um efeito paranormal porque eu tomei um comprimido para dor de cabeça. Do mesmo jeito que a ciência material ela consegue curar algumas comorbidades, algumas doenças, a ciência espiritual ela também pode curar o espírito. Dependendo se, volto a repetir, né, se a pessoa tem merecimento, se o médium está bem preparado e se a espiritualidade achou que é o momento certo. Então, essas curas de nada tem, assim, de sobrenatural, assim como a cura material através de um remédio, um tratamento, também não tem nada de anormal. É algo natural, que foi posto ali a favor do assistido, porque é chegado o momento dele melhorar ou se curar. Mas para que ele fosse esse curador, ele também teve que se impor e argumentar diante de todos aqueles que duvidavam dos seus feitos. Isso foi o que eu consegui entender. Não, tem muitas palavras que são, eu acho que deve ser escrito em inglês, não sei, ou cidades, né, de França, Alemanha, que para pronunciar acaba quebrando um pouco o raciocínio da gente para entender o texto. Mas eu creio que seja mais ou menos isso, né, que ele também é mais um que curava, mas curava dentro do campo espiritual, através da ajuda que ele recebia dos mentores. E aí, volto a repetir, assim como existe a cura do corpo físico através de tratamentos, remédios físicos, também pode haver esse tipo de cura espiritual através da espiritualidade do médium. Nada, nenhum lado e nem o outro tem algo sobrenatural, maravilhoso, excepcional, nada disso. É tudo dentro do curso natural, como deve ser. Afinal de contas, Deus está em todos os lugares, com todas as pessoas, sabendo as suas necessidades, e é Ele que vai bater o martelo. Quando, onde e com quem pode ou não ter esse tipo de melhora na busca, né, pela cura do corpo, do seu espírito. Então, a gente tem um Criador acima de tudo isso. Agora, os médiuns precisam entender que mediunidade é utilizada dentro do campo espiritual através dos espíritos. O médium sozinho não é. Ele pode até ser magnetizador, ele pode até ajudar. Se ele tiver um alto padrão vibratório, ele for elevado moralmente, ele pode sim ajudar numa cura, num tratamento. Mas, na verdade, ele vai estar sempre sendo apoiado pelo campo espiritual. Sozinho, o médium não faz nada.